E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal. Hoje vamos reagir ao programa Jogo Aberto com Renata Fã. Vamos ver tudo que eles falaram sobre a seleção brasileira. Vamos ver também, né, a escalação da seleção brasileira. Vamos ver, né, se tem algum jogador do Flamengo que vai entrar em campo nesses jogos que acontecerão. Vamos também, né, ver uma notícia muito polêmica de Danilo, né, que ele deu uma declaração muito polêmica sobre a CBF. Ele disse, né, que a CBF está uma bagunça. Vamos ver isso e muito mais. Mas antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Ai, seleção equatoriana. Queremos já saber tudo dessa partida que acontece logo mais pelas eliminatórias. E o Nivaldo Decilo está bem pertinho da seleção, vai contar pra gente as novidades do Carlo Ancelotti. Decilo, pra você um ótimo trabalho aí no Equador. E a pergunta que não quer calar: já temos a escalação confirmada da seleção brasileira? Bom dia, buenos dias. Buenos días para usted e para uma persona que está em estúdio, Rômulo, reforçando esse time. Abraço para o Rômulo também. Bom dia. Tem o Cicinho, tem o Draceiro, tá todo mundo aí, o Ronaldo. Bom dia a todo mundo. Olha, é o seguinte, a seleção brasileira está cercada de mistério. Ontem o Carlo Ancelotti, ele deu uma entrevista coletiva de aproximadamente 30 minutos, respondeu 26 perguntas aproximadamente, só que escondeu o jogo para danar. Quem vai ser o capitão? Prefiro falar com eles antes. Qual vai ser o esquema de jogo? Prefiro não revelar. E qual vai ser a escalação? Prefiro não dizer. Vou falar primeiro com os atletas. Uma das perguntas eu fiz para o querido Ancelotti, que está chegando agora, ele sabe dessa responsabilidade. Eu comentei sobre a seleção brasileira e um certo descrédito por parte da torcida. Ele falou, olha, é normal, depois de perder como perdemos para a seleção da Argentina na última partida, os últimos resultados realmente e até o desempenho não foram bons, mas é preciso olhar para frente e temos que voltar a ter o protagonismo dessa seleção, que pode começar a partir de hoje à noite, às 8 da noite, no horário de Brasília. Essa é a expectativa. O Brasil defende um tabu contra a seleção equatoriana de mais de 20 anos. A programação neste momento, os jogadores terminaram o café no horário de Brasília, às 2 da tarde tem almoço, às 5h30 da tarde tem aquela preleção, o bate-papo com o Carlo Ancelotti e depois os jogadores saem para o estádio. O clima neste momento, na frente do hotel, é de tranquilidade. Os equatorianos, a cidade inteira, todo mundo vestindo a camisa do Equador, que está vivendo um grande momento, né? A vice-líder precisa aí garantir mais 3 pontos para se aproximar do próximo Mundial, só que o Brasil está apenas 2 pontos atrás da seleção do Equador. Se conseguir manter o tabu e se o Carlo Ancelotti conseguir, de repente, estrear com o pé direito com uma vitória, o Brasil pode passar o Equador e se aproximar ainda mais da próxima Copa. Renato, o que os caras gostam de buzina aqui em Guayaquil não é brincadeira não. Mas vamos à reportagem dessa véspera que teve a coletiva do nosso querido Carlos Ancelotti e teve toda essa expectativa que agora aumenta com a proximidade do jogo. Vamos lá. Dizem alguns, o novo comandante. E ele entrou para a sua coletiva de véspera de estreia. Mesmo com o currículo que tem outras coisas em jogo. Bueno, ansioso, sí, un poco sí, primer partido de este nuevo desafío, obviamente sí. O estádio monumental de Guayaquil é o maior do Equador, tem capacidade para cerca de 63 mil torcedores. Mas por conta de seguidos gritos homofóbicos da torcida em jogos das eliminatórias, a seleção equatoriana foi punida pela FIFA, com multa e redução na carga de ingressos contra o Brasil. Serão cerca de 50 mil torcedores nesse duelo de logo mais às 8 da noite. A estreia de Carlo Ancelotti, que vai ter uma parada dura, enfrenta a seleção que tem a melhor defesa das eliminatórias. Apenas 5 gols sofridos em 14 jogos. A escalação para esse primeiro desafio dele? Não. Italiano retrancado. Prejudicial me parece demasiado, hein? Mas ele deu sinais, elogiou o menino Estevão. Quando perguntado então sobre o esquema tático, quase, mas não revelou também. Apenas mostrou uma tendência,
inclusive nas imagens que captamos. Eu não posso dizer, não sei, Estevão como tem que driblar. Lo sabe mejor que yo. Lo que puedo decir a Estevão que trabaja fuerte a nivel defensivo para ayudar al equipo y con balón que tenga en cuenta la creatividad que él tiene. Despistou um pouco mais quando perguntado sobre a função de armador do time no meio-campo. Yo creo que este equipo en su característica tiene calidad en el medio porque Gerson es un jugador que tiene mucha calidad para jugar no solo en el juego de construcción, mas también en el juego entre líneas. Só ficou mais solto mesmo para falar do adversário. Tiene 23 puntos, un equipo muy bien organizado, creo que Sebastián, el entrenador, ha hecho un gran trabajo aquí. Sebastián Becassese também não confirmou o time para o duelo. Mas a formação pode ser a seguinte: Hernan Galindes, 3 zagueiros, Ordóñez, William Pátio e Piero Hincapié. O meio-campo com Ângel Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vitti e Pervis Estupinan. John Yeboah no ataque, ao lado de Kevin Rodrigues. O provável Brasil: Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandre, Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson. Lá na frente, o menino Estevão, Richarlison e Vinícius Júnior. O jeitinho brasileiro em alguém que já está vivendo as coisas do Brasil intensamente. Panorama fantástico desde el Cristo Redentor, el recibimiento de la gente, los estadios, el fútbol brasileiro, todo perfecto. A ver mañana. Teremos a cara do nosso italiano favorito já na estreia? Talvez ainda não. Mas a experiência dita a fórmula para driblar esse pouco tempo de trabalho. La pasión creo que es la llave para jugar con la razón. La pasión es muy importante, tener la pasión que tiene este país para esta selección es muy importante. Tá chegando a hora. O time, pelo jeito, vai correr para Ancelotti. Por Ancelotti. Seria um presente para o comandante, que faz 66 anos na terça-feira que vem, quando o Brasil vai enfrentar o Paraguai em Itaquera. Mas antes tem esse desafio de Guayaquil, o desafio da estreia. Tentei mais uma vez descobrir se essa é a real escalação, se é apenas uma prévia, e a confirmação não tem ainda endereço, virá logo mais. Então, por enquanto, imagina-se pelos treinamentos, pelas conversas, pelo discurso, que o Brasil hoje vai com Alisson, Wanderson, Marquinhos e Alex, né? Ele quer ser chamado de Alex. O Ronaldo falou que é Hugo Souza. Veremos, quem sabe, né? Todo mundo tem chance. Alexandro na esquerda, Casemiro de volta, não era convocado desde 2023. Bruno Guimarães, Gerson, e aí o trio de ataque com Vini, Estevão e Richarlison. Nada disso é confirmado. Seria esse seu time, Rômulo, ou mudaria alguma coisa? Pode ir. Eu sei que você está querendo falar, pode ir, bebido. Nós estamos aqui falando do Hugo já desde o começo do programa, o Hugo, para mudar, né? Eu gosto de ver o Estevão como titular, né, com o Vini Júnior. O Richarlison, eu sei que ele fez um golaço na Copa do Mundo, mas eu não sei se ele vai ter uma condição técnica para se manter no status de centroavante da seleção brasileira. Ou se, ao longo do caminho do Ancelotti, ele vai buscar outras opções táticas para que o ataque seja mais produtivo. Mas, no geral, eu acho que o Gerson joga Bruno Guimarães, acho fundamental a volta do Casimiro. A questão é que voltou a esperança, né? Com o Ancelotti criou-se uma esperança, algo novo, com um ano faltando para a Copa do Mundo, porque realmente o que estava acontecendo antes era de uma mediocridade gigantesca. Agora, o desafio hoje contra o Equador talvez seja o mais pesado que ele possa ter, jogando fora de casa, contra um time com uma defesa tão forte, que é segundo colocado, né? Mas é um pingo de esperança para a seleção. Eu fico pensando, e aqui eu tenho 3 pessoas que podem falar muito bem sobre isso, quando o jogador ele atua num jogo e sofre uma goleada, o time dele vai muito mal, o quanto isso fica na cabeça, o quanto isso ainda tem influência numa partida seguinte como essa de eliminatórias, Edu? Porque tomamos 4-1 da última vez para a Argentina. Desse time aí, só o Vini Júnior estava, é isso? E o Marquinhos? Só o Vini e o Marquinhos. Então, o resto era totalmente diferente, comandado pelo Dorival. Como é que isso mexe com a cabeça dos jogadores, sabendo da pressão, da obrigação e que hoje esse jogo é fundamental?
Renato, e sabendo que hoje é um jogo fundamental, e ainda mais uma seleção dificílima, que é o Equador, né? Vive um grande momento, mas para o jogador em si, não tem tanta influência assim não. Até porque aquele jogo já passou, eu acho que são lições que a gente tem que tirar disso, e nada mais justo e melhor você ter uma nova chance, como esses jogadores estão tendo, né? Como você bem disse, só 2 jogadores, mas outros que vão entrar agora, eles vão entrar para fazer o seu melhor e para tentar mudar a história da seleção brasileira. Ainda mais com um treinador novo, um treinador que está buscando e conhecendo os atletas no dia a dia, né, para que, quem sabe, tenha uma continuidade dentro da seleção brasileira, esses atletas que aí estão. Ronaldão, aqui a tabela das eliminatórias. A Argentina já está classificada com 31 pontos. Lembrando que o Equador ele perdeu 3 pontos no começo da competição, por causa da documentação do Byron Castillo. Então, ele poderia ter 26 já, só que ele tem 23. E aí, Uruguai, Brasil e Paraguai têm a mesma pontuação, 21. A Colômbia, como foi mal na última data FIFA, caiu para a 6ª colocação com 20. Venezuela, 15. Bolívia, 14. Peru e Chile com 10 pontos. O Brasil, a gente vê aqui que o Equador, não aparece esse dado, mas ele tem a melhor defesa. A melhor defesa das eliminatórias é equatoriana. Então, hoje o Brasil tem que estar atento, não é? Porque é um time que sabe muito bem como proteger a sua defesa. E aqui estão os jogos também da rodada Equador e Brasil, lá em Guayaquil, Paraguai versus Uruguai, no Defensores del Chaco, Chile e Argentina, ainda não está confirmada a presença do Messi, mas ele está disponível. Aí amanhã teremos Colômbia e Peru e finalizando com Venezuela e Bolívia. Começando com esse jogo entre Brasil e Equador, ou melhor, Equador e Brasil, já que os equatorianos são os mandantes. Será que podemos ter problemas, Rômulo? Não, vai ser um grande desafio. Enorme desafio. Surpresa vai ser se não tiver problema. Se for simples. Não, pelo menos não é em Quito, né? Não tem a questão de altitude, é em Guayaquil. Fazia tempo que não acontecia um jogo lá em Guayaquil. Geralmente é sempre Quito nos últimos tempos, né? Mas é jogo apertado. Acho que, já que você está perguntando, é um palpite, assim, algo do tipo? Não, eu quero saber se você acha que o Brasil ganha esse jogo. Você acha que ganha? Se ganha, ganha por 1-0. Se for, apertado, resultado apertado. Justo. Acho que é jogo equilibrado, é jogo de marcação forte. E o Ancelotti, imagino que deva ter visto vários jogos do Equador, né, para saber o que está enfrentando nessa noite. E eu imagino um jogo com poucos gols. Um jogo com, talvez, decisão até em reta final. Um palpite seria, em caso de vitória do Brasil, 1-0. Né? Mas... tem motivação, estreia do Ancelotti, todo mundo querendo mostrar serviço. Jogadores como o Casemiro, você falou do Richarlison, que não eram convocados há muito tempo. O Vini Júnior, ele já está destacando isso, né? Por que o Vini Júnior não tem um desempenho semelhante na seleção que ele apresenta no Real Madrid e apresentava com o Ancelotti? Então, se o Vini Júnior conseguir ter a performance que ele tem, em média, teve com o Ancelotti, já é uma notícia gigantesca para o Brasil. É porque o Vini ainda é o melhor jogador do mundo. As pessoas já nem lembram mais disso, né? Tanta coisa acontecendo. Mas não pela seleção, né? Não, pelo Real Madrid. Aí é que tá. Pela seleção, teve um jogo, acho que na Copa América contra o Paraguai, que ele foi muito bem. Não me lembro de outra partida espetacular, né? Bom, agora o Danilo, que é um jogador que constantemente é chamado, muda o treinador, ele é lembrado, é um cara já experiente. Ele falou que antes da chegada do Ancelotti estava uma bagunça, a CBF, a seleção... E isso repercutiu bastante. O Danilo, jogador hoje do Flamengo, lateral, que foi capitão da seleção, hoje disse na TV Romário que ele enxerga a seleção brasileira uma bagunça. Hoje. Não. Hoje, quer dizer, o futebol acredita tudo. É até difícil falar isso, porque o capitão da seleção brasileira vai falar que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, cara, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Quer dizer, não vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente, nós estamos entregue a não sei o quê, ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acredito muito que de agora até o ano que vem, as coisas possam melhorar muito, entendeu? E aí que vai dos jogadores, do Ancelotti, a capacidade de se blindar de tudo que está acontecendo no extracampo, capacidade de se blindar de crítica, capacidade de se blindar de expectativa. Como é que você enxerga um tipo de declaração como essa? Bueno, por lo visto en estos días que he estado tiempo con el equipo nacional, con la CBF,
es una estructura muy bien organizada, no falta nada, tenemos todo lo que queremos, yo tengo total autonomía por parte del presidente, me parece que tenemos todas las herramientas para hacer bien. La verdad es que los últimos partidos del equipo nacional puede ser que es de normal que la afición no sea contenta, porque obviamente perder contra Argentina como han perdido no ha sido bueno para la afición, pero tenemos que mirar adelante. Cicinho, na real, em tão pouco tempo de trabalho, foram apenas 3 treinamentos. O que o Ancelotti pode mudar rapidamente no Brasil, na nossa seleção? Renata, analisando os números e o comportamento da seleção brasileira, das primeiras coisas que provavelmente ele se empenhou em trabalhar mais é o sistema defensivo, até porque tem um dos auxiliares lá, o Juan, que dispensa comentário como zagueiro, tive a oportunidade de jogar com ele na seleção e na Roma também. E o Brasil é uma seleção que o ataque nessas eliminatórias fez 20 gols, enquanto o sistema defensivo tomou 16. O Equador fez 13 e tomou somente 5 gols. Então você vê aí o Brasil o quanto está deficiente no sistema defensivo. Então eu acho que uma das principais peças, né, que tem que ser mudado nesse enfrentamento de Brasil e Equador é o sistema defensivo, porque o Equador é uma equipe muito perigosa, não faz tantos gols, só que o Brasil é uma equipe que toma muitos gols. Então, acredito que o Ancelotti trabalhou muito mais esse setor, até porque o sistema ofensivo do Brasil sempre foi o diferencial e acredito que pode fazer a diferença hoje. Ronaldão, a pergunta sobre a declaração do Danilo, até corajosa, porque ele está convocado, pertence ao grupo escolhido pelo Ancelotti, e falou que a CBF, que a seleção antes era uma bagunça. Não sei exatamente qual é a bagunça, mas ele declarou que tinha isso. Mas estava realmente, né? Estava... E muitas conversinhas também, o próprio presidente não dando aquela garantia que todo mundo esperava da chegada do Ancelotti. Tanto é que ele colocou o Diniz, depois acabou tirando o Diniz. Aí depois teve eleição, depois ele entrou, depois ele saiu. Depois ele faz a chamada ainda antes de sair, que era o Ancelotti, que era o treinador dele. Aí ele vai pôr o Dorival falando que vai chegar na final. Dorival, eu acho que agora o Brasil chega na final, sim. Mas a verdade é uma só. O contato que ele teve naquele momento com o Romário ali na entrevista era o estado atual da CBF. Não tem que questionar muito. Agora pode se melhorar. Está melhorando. Pelo menos a gente está vendo um grande treinador aí já no comando. E tem um presidente no comando também atuante. Que o presidente viaja junto, aparece, dá a cara para bater, está ali na entrevista. Então agora nós temos tudo isso. Mas na época que ele fez o relato, o Brasil era uma bagunça assim. Olha, dirigente, eu espero bastante. Sua barriga sentiu? Hoje ainda vai ter. Calma. Ainda mais da CBF. Renata, o pessoal se solta com o Romário, né? A questão o Rafinha antes, agora... Mas o Rafinha tomou dos argentinos. Então, mas ele falou isso, agora veio o Danilo também. O que nós falávamos aqui é o quê? Você tem um treinador que ele é capaz de enfrentar o sistema. E o Ancelotti é esse cara. Porque se você pega um treinador, eu falo e eu vou repetir aqui, na Copa de 2006, nós perdemos exatamente por causa disso. Barreira e Zagallo não tinha tranquilidade para trabalhar. E não podia bater de frente ali porque ninguém dava ouvido. Agora, você tem um Ancelotti, um cara que, se não fizer da maneira dele, ele faz as malas e vai embora. Irmão, ou faz do jeito dele, ou organiza, e isso os jogadores podem ter certeza, que vai ter uma melhor organização. E acredito também com esse novo presidente, ele deve ter visto os erros do passado e não vai cometer também. Mas, pô, o Parreira e o Zagallo não ter peito para pegar... Mas a questão era do momento, a seleção brasileira vinha o quê? De um título da Copa do Mundo de 2002, então o quê? Cara, para você gerir um grupo que já foi campeão, e eu até dei uma dura no Roberto Carlos. Roberto Carlos na Copa do Mundo comemorando. Falou, se tivesse ganho em 2006, eu tava aí. Né? Em 2000 lá, só lá o Roberto Carlos, o Ronaldo, os caras, o Cafu de braço. E na minha vez, o circo não cresceu. Então, mas tá valendo. Então, galera, como vimos aí, chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Vimos um pouco, né, sobre a seleção brasileira e tudo. Vimos a escalação, né, provável escalação do Flamengo, ou do Flamengo o quê? Da seleção, né, galera? Que não é definitiva, mas é que a imprensa está especulando que seja a provável escalação, né? Que tem alguns jogadores do Flamengo, como Alexandro, Gerson,
que estão sendo cotados para atuar no jogo entre Brasil e Equador, né? E vimos também, né, uma declaração polêmica de Danilo, né, que é jogador do Flamengo. Ele falou um pouco sobre a CBF, né, que a CBF, antes de Ancelotti, estava um pouco... que a CBF, né, estava confusa, né, bagunçada, antes de Ancelotti chegar. E acredita que agora, depois que o Ancelotti chegou, a seleção vai conseguir manter um foco, né, um rumo certo, principalmente nos jogos. Também teve a questão do presidente, né, da CBF, que agora mudou. Isso também vai contribuir para o ajuste da seleção brasileira. E aí, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E chegamos a mais de 20 vídeos aqui no canal. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.